Olá, bem-vindos ao IA Sem Juridiquês, o quadro do canal Conecta Jus, que conecta você ao futuro do direito. Eu sou Tiago Simões, sou procurador de Estado, professor de processo civil e, claro, um entusiasta da inteligência artificial. E muito bem, aprendeu direitinho a fazer a nossa abertura do podcast. Gostei disso. Bom, gente, eu Sabia que você ia falar isso, eu sabia que você ia falar isso. Pô, A galera, não, os nossos ouvintes já estão acostumados com esse bullying recíproco, mas se apresente, eu acho que as pessoas não te conhecem aqui ainda. Nós estamos no 30º episódio. eu sou Fernanda Soares, sou promotora de justiça, professora de processo penal, de técnicas de estudo e, claro, uma entusiasta da IA. E aí, Tiago, já que é você que está no comando do nosso podcast hoje, me diz qual o tema de hoje. Eu queria falar um pouco sobre o teste de Turing e Hum. inteligência artificial, tá? O teste de Turing foi um teste há muito tempo atrás feito pelo Turing, tá? Que era, porra, um cara excepcional da história da tecnologia humana, né? Que ele falava lá muitos anos atrás, ele, olha, se algum dia a gente chegar num momento, tá? Que a inteligência artificial, que os computadores conseguem enganar humanos, tá? A gente está diante de algo excepcional que a gente tem que tomar cuidado, entende? Era isso. Ele Que ele falou isso há quanto tempo atrás? Nossa, eu acho que foi 50, 60, foi assim, início dos computadores, assim, computadores não, né, início da tecnologia, como a gente conhece hoje, né. Eu só te perguntei porque, ou seja, lá naquela época, mais de 50 anos atrás, ele já vislumbrava que isso seria possível e que poderia ser um problema, certo? Criado em 1950. Ou seja, alguém lá naquela época foi muito vanguardista de pensar que isso poderia ser um problema futuro. E aí, esse é ou não é um problema? Nossa, a gente superou esse teste era utilizado até pouco tempo atrás, sei lá, 5, 6 anos, até hoje a galera utiliza ele como um parâmetro. O grande problema é, a gente sempre pensou nesse teste como algo fora do comum, né, como se fosse algo que a gente nunca chegaria. O problema, nós já chegamos, nós já ultrapassamos e esquecemos de refletir sobre isso. Que a inteligência artificial, estava até lendo aqui sobre, tá, em 73% dos casos em que ela foi treinada para enganar um humano, ela conseguiu enganar o humano. Mas ela foi treinada para enganar o humano ou ela acabou enganando o humano? Ela não foi treinada para isso, e aí acabou enganando o humano. Porque se ela não foi treinada e acabou enganando o humano, aí a gente está realmente diante daquilo que o Turing temia. Mas é que eu acho que é complicado, que daí não é um teste, né, porque o teste é ela tentar enganar o humano, então ela tem que ter não sei um treinamento, mas ela tem que ter um comando para enganar o humano, né, Em porque senão 70% ela enganou? é 73%, entende. Então assim, a gente chegou no, e a gente tá nem falando de AGI, né, porque AGI é um momento que chega que a inteligência artificial ela consegue se treinar, e isso a gente não tá preparado Não, como não, como sociedade para isso, né. não. Não, assim, e vou falar uma coisa a mais, né, eu já quero falar de uma fala do CEO da Microsoft, tá, CTO da Microsoft, eu acho, que ele comentou falando sobre inteligência artificial humanista. Ele pegou e falou o seguinte: "Não, a gente está caminhando, AGI e tal, mas a gente tem que pensar, na verdade, em criar uma inteligência artificial que ela vai pensar sozinha, mas ela vai pensar como um humano, ela vai ser mais humana, ela vai ter princípios éticos". Fê, com todo respeito, que princípios éticos? Quem falou Esse que qual é o humano parâmetro dessa inteligência não, artificial? exatamente, sabe. Aí ele veio com um papo de: "Não, porque vai ser um protetor da humanidade". Quem pediu protetor? Eu não quero protetor nenhum, tá bom assim, entendeu? Uma inteligência artificial para ser o protetor da humanidade, aí o que ela vai primeiro que ela vai escolher o que que ela vai proteger ou não, o que que ela considera necessária intervenção para ela proteger a humanidade? Não, e não é só isso, né, não sei se você já leu recentemente, tem uma tese no constitucionalismo moderno chegando aí, que chama de técnico-feudalismo, tá, Hum. que é a ideia de que não são mais países que estão no controle das situações, mas sim big corpos, né. Meu Deus do céu, E gente. eles moldam o jeito que a gente pensa, o jeito que a gente fala, os nossos costumes, tudo isso vem sendo moldado a partir de rede social, da Ah, tecnologia. uhum. Não, e isso era antes da inteligência artificial. Agora você pensa que a gente está falando de uma inteligência artificial humanista, mas quem faz a inteligência artificial? Quem coloca a moral dentro dela?
entende? E moral, princípios, valores e etcétera, quem que está alimentando? Ela é cheia de vieses, porque assim, ela é alimentada quais são os seus princípios? Se é você que vai treinar, Thiago, quais são os seus princípios, os seus valores, a sua moral? Se sou eu, ou de uma outra pessoa, de um outro, né, de um outro país, uma outra religião, outro enfim, o que é a moral? O que é o valor? O que que é o certo? O que que é o errado? Entende? Não, quantas religiões a gente tem no mundo, Fê? Exato, Tem e os valores são diferentes, os princípios, né, e etcétera. Então, assim, me preocupa. não, me preocupa muito, sabe, porque eu fico realmente pensando, Fê, você acha que a inteligência artificial da OpenAI, ela vai defender quem, no fim das contas? Ela vai defender os valores da OpenAI. Entende? Que já mudaram constantemente, porque antes a OpenAI não era nenhuma empresa, era uma entidade sem fins lucrativos. De repente ela mudou drasticamente, tá, para se tornar uma entidade com fins lucrativos, ou seja, E muito é muito lucrativo, né. Mas assim, o fim dela hoje em dia é ter lucro. Então como é que você vai pensar que isso pode realmente governar um mundo de algum modo, sendo que a ideia central dela é lucro? complexa, hein. Fê, e eu vi esses dias, eu vi uma série, que é até um desenho, né, esqueci o nome agora, mas depois deixa nos comentários aqui que eu falo pra vocês. Que me faz pensar muito sobre isso, tá. Tem um desenho que ele não fala mais sobre inteligência artificial, ele fala sobre inteligência transferida, tá. Tipo isso que o CEO da Microsoft quer fazer, uma inteligência artificial que pensa como humano, na série é um cérebro humano que é transferido para o mundo digital. Então é uma inteligência artificial com humano, né, só que com o poder de uma inteligência artificial. E chegou-se um momento que cada país brigou para ter a sua o quanto antes, ter um protetor seu o quanto antes. Então virou uma guerra armamentista, tá, sobre inteligência, no caso não era artificial, mas vamos colocar aqui como inteligência Sim. artificial, porque virou uma guerra sobre poder, porque quem detinha o controle sobre isso, detinha o controle sobre redes de tecnologia, entendeu, sobre a internet, sobre o controle de mísseis nucleares, entende? Eu ia falar que eu queria saber o nome desse desenho, mas já acho que eu não quero. É Assim, eu quero muito doido. continuar vivendo aqui na minha bolha, tô brincando. É muito doido, Fê. A gente fala sobre todo tipo de tema, né, processo civil, processo penal. Hoje a gente tá Mas aí refletindo sobre direito internacional. o que me assusta nessa conversa de hoje, Thiago, é que você está me trazendo assim, ó, o teste de Turing já está acontecendo aí, a inteligência artificial já está manipulando o ser humano, já conseguiu isso. Algo que se temia mais de 50 anos atrás, né, já está acontecendo. Outra coisa é essa inteligência artificial humanista que a gente já caminha. Se já foi mencionado isso publicamente, é porque já está se estudando como fazê-lo. Isso é fato, né. Eu sempre falo que é tipo o gato subiu no telhado, você não conta que o gato caiu do telhado e morreu, você fala: "Olha, o gato subiu no telhado, o gato andou no telhado, o gato escorregou o telhado, o gato caiu do telhado, o gato morreu". Quando ele vem e fala: "Ah, a gente está querendo pensando numa inteligência artificial humanista", certamente eles já estão caminhando nesse sentido. Com certeza. E o que que me assusta? Um, que a gente não sabe, de um lado, qual é o tamanho disso, quais são os impactos disso, e vai ter um controle sobre isso, porque, assim, a gente não vai ter mais depois um plugin na tomada que você desliga e fala: "Olha, não, você se perdeu, tá, né, já brigando com os seres humanos, a gente tira ali e acabou". A gente não tem isso. Mas o que mais me assusta, Thiago, é o seguinte: enquanto a gente segue aqui toda semana tentando democratizar o uso da inteligência artificial, ensinando a usar, mas também trazendo esse tipo de reflexão, tem gente que não fala sobre isso. Aí Exatamente. tem gente que resiste ao uso da inteligência artificial. Se você resiste ao uso da inteligência artificial, como que você vai conseguir refletir sobre ela? Se você nunca usou, você não sabe os potenciais dela. E aí, a hora que for, já foi. A hora que é a tua história do gato morreu no telhado, entendeu? O gato caiu e morreu no telhado. O problema é que a pessoa não vai nem saber que subiu. Ela só vai ver ali, o problema é que ela é o gato, entendeu, nessa história, entende? E assim, você falou: "Não vai ter mais um plugin que tira da tomada". Só pra Eu já gente não sei. finalizar não, já não tem. Só pra gente finalizar, pra você refletir sobre o plugin. A Google, a gente tem esse problema de energia, né, porque a inteligência artificial consome muita energia, Sim. né. Aí a Google sugeriu que a gente mande data centers para o espaço, porque daí você não vai precisar de energia para refrigerar os data centers. Grande problema, tá. A gente está aqui criando uma inteligência artificial que pensa sozinha, que ela tem vieses, que ela tem um caráter de protetor e que não vai ter plugin nem na terra.
Exato. Nossa, isso é desesperador, gente. Doido, né? 1 minuto de silêncio, porque a humanidade. Meu Deus do céu. 1 minuto de silêncio pela humanidade, porque acho que nesse momento a gente tá refletindo que a humanidade ela vai se acabar sozinha, entende? Mas vai se acabar e não vai ser um meteoro. Talvez seja uma inteligência artificial que acabe com a humanidade. Mais 1 minuto de silêncio, porque eu achava um prazer gravar esse podcast. E aí, depois desse podcast de hoje, me deu simplesmente um desespero. Simples assim. Cara, é muito doido isso. Quando você para pra pensar, e eu sei que a gente vai acabar esse podcast e a gente vai falar sobre isso. Porque eu te surpreendi com esse data center no espaço. Total, porque isso pra mim aí, assim, se eu achava todo o resto grave, um data center no espaço pra mim é algo, assim, inimaginável, a gente simplesmente perde qualquer controle que a gente acha que tem, porque eu já tenho dúvidas de que essas empresas têm algum tipo de controle. Agora, colocando o data center no espaço, aí já era. Tá? E a gente vai ter mais um episódio depois que a gente vai falar sobre essa ideia de se criar uma inteligência artificial mundial, universal, sem viés, né? É uma proposta que muita gente tem e que a gente vai ter que deixar para um outro episódio, porque é muito complexo. Então, assim, hoje, Fê, a gente tem uma conversa de mestrado, só para te dizer, tá? E Quem quiser convidar a gente para mestrado aí, ó, tá aí, tá? Eu sei que a galera da Univel lá tá ouvindo a gente, tá? Fiquei sabendo que o mestrado lá assiste a gente e gosta bastante, tá? O mestrado ah, só legal. Agora, se eu nunca mais aparecer aqui, gente, saibam que o podcast de hoje explodiu o meu cérebro, me deixou desesperada, entendeu? E o tanto quanto revoltada. não, complicado, eu também tô com medo do futuro. Mas é isso, Fê, foi um prazer estar aqui com você, espero que você não esteja tão decepcionado com a humanidade, tá? Pra que a gente volte na próxima semana. Não tem como eu ser decepcionada com a humanidade, mesmo porque eu sou uma aquariana. Como aquariana, a gente estava sempre lá no futuro. Isso, ao mesmo tempo, me deixa feliz, mas me deixa muito preocupada, entendeu? Então, assim, vou refletir um tempo e depois eu volto aqui e vamos ver se eu consigo pensar em mais coisas sobre esse tema, Tá tá? bom, eu não vou discutir a questão dos astros nesse momento, mas foi um Não? prazer estar aqui e até a próxima. Então tá bom, gente, nos vemos na próxima semana. Tchau. E seguimos juntos na missão de democratizar o uso da inteligência artificial. Hoje a gente inverteu tudo, tá parecendo nosso podcast da IA, de olho na jurisprudência, que é um podcast que é inteligência artificial que conversa no nosso lugar, né. Então assim Aliás, já fica o convite, né, se alguém não ouve ainda o nosso podcast sobre, jurisprudência, né, já aproveita e já vai lá assistir também, que vale super a pena. exato, 2 inteligências artificiais conversando, que tem essa discussão, assim, esse apego que eu e a Fer tem, a gente treina elas para que tenha também, para ficar gostoso, ou tem gente que odeia a gente também, tá tudo bem, né. Eu já recebi uns comentários, meio haters aí, fiquei meio chateado, né. Mas assim, tá tudo bem também, Ah, né. então ele não quer falar de comentários astrológicos, mas eu vou falar: "Cuidado quando vocês ofendem o Thiago, ele é canceriano, gente, ele é muito sensível". Eu sou mesmo, gente, eu guardo Ah, tem aqui. que acabar que esse episódio já foi, assim, em assuntos muito variados. Isso é verdade, antes que a gente comece a falar da vida amorosa dos outros. Então, é isso, Fê, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente.